Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Há pessoas cujo talento transborda em várias e múltiplas formas de atividade. É o caso da nossa presença de hoje. É o médico e o músico Orlando Santelena, com quem a gente vai conversar agora. Orlando, você sabe que eu tinha uma dupla, uma das duplas insuperáveis da MPB, que era João Bosco e Aldir Blanc. Um era engenheiro, outro era médico, né? Eu conheço muitos médicos que têm essa pegada musical assim, bem forte, né? Porque isso é compreensível. É. Porque diz da emoção. Patos. O médico sem emoção é um médico frio. Um médico que não cura. Sei. Entende? Fazer medicina fria, desvinculada de qualquer aspecto humanista, não é medicina. E por isso que muitos médicos são escritores, são músicos e outros talentos que se apresentam. Porque é a alma. Médico tem que ter alma. Se não tiver a alma no ato médico, não existe ato médico. Mas para além da relação com o paciente, essa emoção transborda. Tem que transbordar. Tem que né? transbordar. Tem que transbordar. E o momento, porque eu gosto de compor também, o momento de criação é um momento de transcendência, em que você está sozinho. Pequeno êxtase. Sim, não é pequeno, não. É um grande êxtase. Quando você acerta a mão em alguma coisa que você imagina com alguma beleza, é um grande êxtase. Você está sozinho com você e você transcende. Agora, na real, conhecendo sua obra, conhecendo um pouco da sua obra, você é um músico nas horas vagas, é médico, né? Não. Não. Poderia ter sido. Poderia ter sido, mas não aconteceu, sabe por quê? Primeiro que a medicina atrai e nos dá uma sensação de valor muito grande para quem faz com dedicação. E segundo, que ela rouba muito do seu tempo. Então você começa a ter um grande prazer no estudar. Eu sou um estudioso inveterado, sempre gostei de estudar. Eu gosto mais de estudar do que trabalhar, na verdade. Embora estudar seja uma forma de trabalhar, né? Sim, mas eu digo assim, no sentido ato médico, eu gosto muito de estudar. Tá. Eu gosto de pesquisar. Para saber as respostas, as associações, etc., dos aspectos múltiplos. Eu gosto de fisiologia, como te falei. Então, a medicina subtrai muito a gente. E me roubou muito tempo. Houve época da minha vida que eu fazia 4 plantões por semana. Sabe lá o que é isso? 4 noites virando, e vira aqui, vira ali, estuda. Então eu fui muito subtraído do meu tempo, vamos dizer, de escritor e de compositor, mas não me arrependo absolutamente. Por quê? Sabe quantas vidas eu devo ter salvo no meu ato médico? Por 30 anos, pediatra, trabalhando com pacientes de alto risco, em UTI e tal, e responsável por enfermaria de alto risco, e pronto-socorro, eu imagino umas 150 crianças por ano. Durante 30 anos, me dá um crédito de 4.500 a 5.000 vidas que eu ajudei a salvar. E como professor? Bom, como professor, eu sou professor desde 1973. São 49 anos. Pelo menos 150 a 200 alunos por ano. Você multiplica isso por 50 anos, dá uma porção de médico, em torno de, 8.000, 10.000 médicos que eu ajudei na formação, efetivamente, porque eu me dedico a esse trabalho. Então, eu me sinto muito, muito, muito realizado com o meu trabalho médico. Eu não acho que você tenha subtraído o tempo, não. Realmente, eu acho que você soube fazer seu tempo ser muito fecundo. Aproveitei também para compor. Eu te mostrei aqui 17 CDs que eu preparei. Isso nós vamos falar no bloco seguinte. Eu quero continuar com o médico que tem mestrado e doutorado em fisiologia. Eu fiz mestrado em Niterói, na Federal Fluminense, e fiz o doutorado aqui na UFES, em 2003.
E você trabalhou com qual foi sua tese? O tema de abordagem das duas teses foi o equilíbrio ácido-base. O pH. Inclui pH, variações de pH e a influência que esses desvios têm multiorgânicos. Hoje está assentado assim no pensamento mais superficial da medicina que a doença normalmente, e principalmente o câncer, medra na acidez. Também. Eu diria a você o seguinte, não existe paciente grave que não tenha distúrbio ácido-base. Não existe. Então, mas aí essa é a grande questão do ovo e da galinha. Ele tem esse distúrbio por causa da doença ou a doença que produz esse distúrbio? Em geral, doenças de vários níveis produzem o distúrbio, mas o distúrbio, quando o desvio da normalidade é muito intenso, também pode comprometer a função de órgãos. Entendi. Entendeu? O seu trabalho como fisiologista, então, basicamente, você não clinica, né? Não mais. Clínica Não mais. Não trabalho mais como pediatra desde que vim para Niterói, trabalhei na IMESCAM, na Vitória, trabalhei na IMESCAM por uns 3 anos como pediatra, depois não mais. O seu trabalho essencialmente consiste, enquanto fisiologista, de orientar, então, a pesquisa médica na prospecção da doença. Isso, estudar, pensar e ajudar o aluno a pensar. Sim. Que é uma carência do aluno. O aluno vem do ensino médio e não sabe pensar. Então, ele tem que aprender a estudar medicina. Aprender a estudar medicina é essencialmente aprender a pensar. O ato médico tem que ser pensado. Não pode ser uma coisa reflexa, assim. Alguém pensa que o cirurgião opera. Bom, o cirurgião opera, mas o cirurgião não, ele está operando, mas ele está pensando o que está fazendo. Ele conhece a fisiologia, conhece tudo ali. Então, o pensar é fundamental no ato médico. Orlando, mas já foi uma conquista da nossa medicina alopática entender que, por exemplo, eu me lembro, tem um amigo meu médico, uma vez eu fui nele, ele falou assim, aí ele ligou para um outro amigo especialista em... Esqueci o nome do órgão agora. Vesícula. E falou para mim, e falou para o outro amigo na minha frente, eu estou mandando uma vesícula para você. Isso foi muito mal. Não, foi muito mal. Eu xinguei ele na hora, né? Lógico. Eu xinguei, mas eu falei assim, mas de uma certa maneira isso traduz uma limitação na abordagem que existia, onde cada órgão era um órgão considerado autônomo e independente num sistema maior que o corpo. Não. E os chineses sabem disso há alguns séculos. Pois é uma frase, vamos dizer, jocosa, você achou graça, mas uma frase medicamente infeliz. Vou mandar uma vesícula para você. Não, isso é... Esse pulmão aqui está assim, né? Ou aquele estômago está assim. É uma frase, vamos dizer, desagradável. Infeliz. Desagradável. Mas eu denoto, inclusive, essa falta de visão do todo, né? Da visão holística do corpo humano, né? Que você, como fisiologista... Eu diria até que é uma frase eticamente desrespeitosa. Mandar uma vesícula para você. E a pessoa que vai levar. Que vai junto, né? É a pessoa que volta da vesícula. Não importa. Entendeu? Não, mas tudo bem, que a gente não quer. Mas o que eu quero dizer o que me surpreendeu foi essa ignorância da interação que existe, da interação orgânica que existe no corpo. Não precisa ser médico. Não é ignorância, não. É a rotina. É a maneira de dizer. Que às vezes é mal interpretado pelo leigo. Eu estou dizendo aqui que é infeliz para fazer coro com o seu pensamento. Mas, no jargão médico, um cirurgião encaminhando para o outro, diz, vou mandar uma vesícula para você, não é tão ruim quanto parece, no contexto do trabalho médico, entendeu? Vira uma rotina encaminhar um paciente com cálculo de vesícula, por exemplo, a operar, qualquer coisa parecida. Então, eu dou um certo desconto, não por corporativismo, não é isso não. Eu dou um certo desconto nesta frase porque ela não é tão absoluta quanto parece. No ambiente médico, ela é vista desta maneira. É um clichê, né? É um clichê, é um jargão, um clichê, a maneira de falar. Não, eu entendi perfeitamente. É uma maneira de falar, não é tão dura quanto parece. Mas não entender que um órgão funciona em interação, em correlacionamento com outro órgão, eu acho assim que, de uma certa maneira, isso embute a miopia da nossa alopatia secular. Na medicina chinesa a gente percebe claramente como é que essa... Você como fisiologista sabe disso. Mas como fisiologista eu sei, mas não pratico assim o meu pensar.
entendeu? Na fisiologia, uma coisa interage com a outra. Não existe um órgão isolado. É isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. As coisas não são autônomas, são subsistemas dentro de um sistema maior que é o organismo humano. Sem dúvida. Né? Agora, você tem assim uma visão sua do que é um corpo rígido, do que é um... Você está falando de mente, você está falando da plena função de cada órgão. Como é que é a sua visão da saúde plena? Deixa eu falar o seguinte. Depois de Einstein, com E igual a MC ao quadrado, tudo mudou. Inclusive, filosoficamente, não é possível mais imaginar que a energia seja abstraída. Então a energia é massa. Né? Tudo é energia. Não existe massa. A massa é um conceito humano. Exatamente. Luz é um conceito humano. Tato é um conceito humano. Essa mesa é um conceito humano. Essa mesa não existe. Essa mesa é um aglomerado de átomos. Vibrando, né? Vibrando. E cheio de subpartículas, não sei o quê. Então, essa mesa é para nós. Então, a definição de mundo é uma definição de nossos sentidos. Sim. Da nossa percepção. Da nossa percepção. Sim. Por isso, ao não ter mais visão, não ter mais... Morreu, perdeu todas as percepções e desagrega. Vai para o caos. Desagrega tudo. A entropia. A entropia, porque estar vivo é, de certa forma, um desequilíbrio em que se gasta muita energia para isso. Nós temos uma concentração de sódio muito alta fora da célula e de potássio muito alta dentro da célula. E nós gastamos a nossa maior parte de energia para manter esse estado de desequilíbrio chamado vida. Então, estar vivo é um estado de desequilíbrio. Morreu. Entropia. Caos. Sobra nada? Aí que entra a questão da consciência. Vida e consciência são duas coisas diferentes. Os americanos chamam conscience out body. Pois é. E no sonho? O que acontece no sonho, por exemplo? Eu não sei o que é o sonho. É a mera projeção mental ou a gente está transitando eu acho que é uma projeção dimensões? Da dinâmica cerebral, a gente aprende no sonho. O dormir e o sonhar, muitas vezes, fixa memórias. Então, eu acho que o sonho não é nada transcendental, além do que seja a dinâmica... Uma bioquímica do cérebro. Cerebral. Agora, eu acredito que exista algo, uma consciência que vai além do que se defina como vida. Então, para mim, eu faço diferença entre estar vivo, ou a vida, e a consciência. A consciência pode chamar de espírito, pode chamar de alma, como você quiser. Mas eu sou um agnóstico, como te disse. Aí, se alguém me pergunta, você acredita, você tem religião? Não. Não tenho religião, não sigo religião alguma. É importante entender o conceito, né? Agnóstico, o que assume não conhecer, que se porta com humildade perante o mistério. Isso. Eu não tenho a pretensão filosófica de entender Deus. Absolutamente. Eu tenho a humildade filosófica, não é, vamos dizer assim, de acreditar no mistério e na minha incompetência e impossibilidade mental de compreendê-lo. Apreender isso. Entendeu? Entendi. E eu vivo muito bem dessa forma. Isso não me impede de ser um médico, ou estudar fisiologia, ou compor, nada. Eu estou cumprindo o meu desígnio, talvez. Né? Falar em compor, vamos entrar nesse assunto agora no próximo bloco. Sim. A presença hoje é do médico e músico Orlando Sant'Elena. A gente volta já. Voltamos com a presença do médico e músico Orlando Sant'Elena. Orlando, nós tínhamos interrompido exatamente para entrar nesse outro tópico da nossa conversa, que é a sua prolífera produção artística, tanto, me parece, na poesia, mas como principalmente na música. Se bem que nas suas músicas são todas autorais, né? Todas autorais. Música e letra e música, né? Tudo, então, veja bem, você já foi prolífero na sua missão asclepiana, na sua visão de médico, né? Com quantas vidas você ajudou, colaborou para salvar, com centenas de músicas de crianças e ajudar na formação de centenas
De médicos, milhares de médicos. E aí nós chegamos aqui, nós temos quantas músicas mais ou menos estão contidas nesses... Olha, são 17 discos, né? 17 CDs que eu fiz. Cada uma, vamos supor, uma média de 12. Aí eu não sei fazer essa conta. 17 vezes 14, 200 músicas devem estar contidas aqui, ou talvez um pouco mais. Que eu próprio gravei, né? Umas 200 músicas. Por aí. Isso ao longo de que período? Desde quando você começou a fazer música? Bom, essa é uma resposta bem anterior às gravações. As gravações começaram em 2006, mais ou menos. A mais recente até, 15, 16 anos. Mas eu comecei a fazer música muito jovem, porque eu tinha um ambiente musical em casa muito rico. Meu pai era um grande cantor, minha mãe também. E aquele violão seresteiro, e os amigos que iam para lá. E isso me estimulou muito. Eu vi muita música brasileira boa na época. E eu admirava muito meu pai. Suas referências são... minhas referências são Orlando Silva e Nelson Gonçalves, Elisete Cardoso, que por ventura e orgulho completamente meu, ela gravou 2 músicas minhas. A Divina. E ela gravava muito Ciro. Sim, Ciro Monteiro. Gravou todo mundo, né, da época, né? E eu tenho muita vaidade disso. Mas quem são suas referências na MPB, a propósito? Eu estou lhe dizendo. Eu fui primeiro formado, a minha referência inicial era a seresta e o samba. Papai gostava muito de, falei para você, de Moreira da Silva. Samba de breque. Samba de breque. Papai gostava muito de carnaval, samba de breque. Seu pai era médico também? Meu pai foi Dr. Lincoln. E sobre ele, se você me permite mostrar, eu escrevi uma biografia sobre ele. Não é? Ele foi um médico no interior, em Mimoso do Sul, deixou um nome muito lindo lá, as pessoas gostam muito dele ainda, ele morreu em 1984. Né? E aqui eu conto vários aspectos dele, não só do lado médico, como do lado humanista, ecologista, e foi um precursor da ecologia na nossa reunião. Esse livro foi escrito por você? Por mim, a respeito dele. Tá bem? Tá, mas aqui tem mais livros, tem mais poesias aqui. 2 livros de poesia. 2 livros de poesia. O Olho d'Água e o Pó dos Poemas. Isso aqui é recente. O Olho d'Água foi em 2000, esse aqui em 2018. Estou com outro pronto. E os 17 CDs? Vamos aos 17 CDs aí, 17 CDs 200 músicas aí. O primeiro CD, em músicas minhas, autorais, que eu consegui gravar, foi com Barbieri, Silvio Barbieri. Silvio Barbieri. Que é esse disco aqui. A capa é de Maria Verônica, que é minha irmã. Eu comecei a ter interesse na música de roça, eu gosto de chamar assim, em torno de 98, quando a gente iniciou, comecei a participar também em São Pedro de Itapuã, a Festa Sanfona e Viola de São Pedro e tal, que depois teve um progredir muito bom hoje no estado, hoje está no calendário turístico e tudo mais. Mas São Pedro era uma cidadezinha esquecida e hoje entrou no mapa e reativou bastante por conta desse festival. Bom, nesse festival eu conheci o Barbieri, que era professor de viola, da Escola Viola Caipira, lá, e fez um trabalho muito bonito lá, de viola, junto com o professor Roberto Ramiro, que é da sanfona, e também ambos criaram uma escola de música lá em São Pedro. E eu participei e conheci Barbieri. Barbieri me ensinou, me deu os primeiros passos de viola, eu me encantei com o som e comecei a fazer música de roça também. E fiz uns 3 ou 4 dias sobre isso. E o primeiro foi esse que o Barbieri gravou. Ele gravou todas as músicas. Esse aí é o seminal, então? É o seminal. Seminal. O Barbieri gravou esse CD, a capa, como disse, é de Maria Verônica, que é minha irmã, é aquarelista, professora de arquitetura. Orlando, eu quero saber de você uma coisa, assim, para ter uma produção tão prolífera assim, como é que é? Você tem uma carpintaria? A impressão que a gente tem é que o artista, chega um momento que ele pega o chamado, lá no interior a palavra ela é intraduzível aqui para o meio, vou chamar, o carqueado. Pega o carqueado, pega o traquejo. Existe uma carpintaria? Como é que é? Você compõe simultaneamente, você vem puxando o fio melódico e vai construindo a letra, você faz a letra primeiro? Completamente vário. Eu já fiz música inteira, com música e letra. Parece que já fiz só música. Recebeu, agora, né? Nunca fiz primeiro a letra e musicar depois. Eu particularmente, nunca fiz. Sei. Não sinto melodia assim. Eu gosto de, geralmente, colocar a letra na melodia.
Então você às puxa vezes o vem fio juntos, melódico. vem juntos, mas a melodia geralmente vai um pouco à frente da letra. Às vezes vem junto, mas geralmente a música antecede a letra, na minha criação, vamos dizer assim, no meu modo de Mas porque a letra, na verdade, ela tem um pouco de ourivesaria, né? De gastar a palavra. A música também tem. É difícil você, eu não me lembro assim, é raro você, talvez, mas é raro você ter uma música que tenha fluído primeira e segunda parte por completo. Tem música que eu fiz com 20 anos e terminei agora, depois de gasto, vamos dizer assim, não vou chamar velho, mas de usado. Entendeu? Terminei 40 anos depois. Isso é bem comum a ter acontecido. Tem músicas aqui que eu fiz com, sei lá, 20 e poucos anos. E que reaproveitei, fiz uma releitura, um arranjo e tal, mas a ideia central é... Mas você tem o quê? Mas você, por exemplo, você tem pessoas que partem do estribilho ou do refrão. Não tenho isso. Eu não tenho intenção de estribilho. E o tema da letra? Não existe tema. E para mim não tem intenção no estribilho, porque o estribilho é uma facilitação, geralmente, né, para a comunicação. E eu não tenho isso. Eu faço mesmo porque gosto. Se a coisa fluiu sem estribilho, vai ser sem estribilho. Se saiu, por exemplo, tem um disco que eu espero ter trazido aqui, acho que trouxe. Deixa eu ver aqui. Onde está? Oh, meu Deus. Então ficou me devendo um, hein? Não estou devendo um. Ele deve estar aqui. Não está. Como não está? Estou devendo. Não, está aqui. Com Cláudio Modesto. Cláudio Modesto. Então, eu fiz umas aulas de canto com o Cláudio, que ficou muito meu amigo, professor que todo mundo conhece aqui. Sim. Né? É um grande cantor e maestro de corais, etc. E ele gravou um disco que eu gosto muito. Ele gravou um disco só com minhas músicas, mas são mais eruditas, mais rebuscadas, mais na praia dele, entendeu? É um disco que eu gosto muito. Esse disco aqui, ó, foi o último que eu fiz, Neo Escravidão. Essa capa é do meu filho mais novo, Arturo. Ele fez a capa, eu gostei, e é um disco muito mais, vamos dizer, moderno, se eu quero dizer esse termo, do que os outros. Porque tem guitarra, tem mais, é outra pegada, meio chegada a rock, meio uma puxada de Pink Floyd, talvez, alguma coisa nesse sentido. Quem faz a guitarra é Murilo Godoy, que é muito meu amigo, é um músico. Essa altura, musicalmente, você é ecumênico, né, na verdade? Completamente. Aqui tem música de samba, tem música de roça, tem canções, tem um pouco de rock. Então vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa conversa nossa com você dando uma canja para nós. Posso. Hein? Vou cantar um sambinha antigo, que aliás eu me lembrei dele por causa do nosso amigo Tiago Pereira. Porque ele ouviu... Tiago é fã de carteirinha, senhor. Pois é, ele ouviu esse samba e falou, eu gostei muito daquela música. Aí você falou então aquela música, eu vou cantar essa então, que o Tiago tinha apontado para mim como gostar. É um samba, tipo, chegado à bossa nova, né? É um samba bossa nova, mas na verdade é uma música de protesto, como você vai ver. Quando uma estrela cai no mar, sobe um peixinho no seu lugar. E aí, nada lá, até a noite que também numa estrela virá. A noite é o dia do lado avesso. A minha poesia está ainda aos tropeços devagar. Ironia, ironia, fazer bossa quando a nossa vez no samba acabou. Ironia, ironia, fazer bossa quando a nossa vez no samba acabou. Não sou Assis nem Valente, não sou Ari nem Barroso, não sou Noel e nem Rosa, meu papel
É chorar Tom e Vinícius, é relembrar Elisete, a Nascimento e Silva 107. O beco é o berço, foi lá o começo, naquele endereço nasceu meu apreço por cantar. Ironia, ironia, fazer bossa quando a nossa vez no samba acabou. Ironia. João Gilberto, sim. Assinaria. Não sei se assinaria, Carlos Vieira. Mas toda assinaria isso aí. Como você percebeu, até ele, senhora. Percebeu na letra, é uma letra de protesto porque não se faz mais bossa. E com esse som que remete aos grandes ícones da bossa nova, Orlando Santa Helena encerra essa apresentação e nós vamos ficando por aqui. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.